Dizem que todo casamento guarda segredos, mas Luana Farias jamais imaginou que o dela quase a destruiria, especialmente enquanto carregava seu primeiro filho. Casada com o investidor bilionário Guilherme Ribeiro, ela acreditava que sua história de amor era um conto de fadas. Bailes de gala, jatos particulares, uma mansão com vista para o Parque do Flamengo. Mas sob a superfície cintilante, uma traição tão descarada estava em ebulição que chegou com uma fatura financeira, a audácia, e não era do seu marido. Uma mulher misteriosa enviou a Luana uma conta pelos serviços prestados, detalhada com demandas chocantes. Atordoada e grávida, Luana recusou-se a ser uma vítima. Em vez disso, ela elaborou termos de divórcio tão poderosos que abalaram a elite do Rio de Janeiro até o âmago. Luana Farias conheceu Guilherme Ribeiro em um leilão de gala beneficente para o Museu de Arte Moderna em 2015. No momento em que ela avistou seu terno escuro e sua passada confiante, sentiu um arrepio, uma mistura de cautela e atração. Ela cresceu ouvindo seu pai, um ex-consultor de um dos maiores bancos de investimento do país, falando sobre homens poderosos e como a riqueza pode ser tão implacável quanto glamourosa. Mas o charme de Guilherme a desarmou. Ele não apenas parecia rico, parecia genuinamente apaixonado por artes, filantropia e por viver uma vida com propósito. À primeira vista, a vida deles juntos parecia saída de um livro de histórias. Eles viajavam para a Europa todos os verões, exploravam joias arquitetônicas escondidas e construíram uma fundação filantrópica para apoiar a educação de crianças em regiões carentes. Luana, uma designer de interiores talentosa, tinha seu próprio negócio próspero, se estabelecendo como a decoradora preferida para hotéis boutique em Ipanema. Como um casal de poder, eles frequentemente estampavam as capas de revistas de estilo de vida. A casa deles, perto do Parque do Flamengo, tinha um hall de mármore, um vitral no teto e um elevador que deslizava por 5 andares de espaços meticulosamente projetados. Eles organizavam bailes de caridade com listas de convidados que incluíam celebridades e empresários, arrecadando milhões para causas que lhes eram queridas. O público os via como imparáveis, o epítome de um duo moderno e altruísta, bonitos, brilhantes e generosos. Nos bastidores, porém, nem tudo era brilho. As sementes do ressentimento começaram a brotar no momento em que o fundo de investimento de Guilherme disparou a novas alturas. À medida que seu império de negócios se expandia, o mesmo acontecia com seu ego. Reuniões até tarde da noite, festas luxuosas com potenciais investidores e ligações sussurradas começaram a corroer a proximidade que um dia eles tanto prezaram. Luana percebeu mudanças no comportamento de Guilherme. Sumiços inexplicados, cancelamentos de jantares, mensagens fugazes em seu celular que ele rapidamente escondia. Mas Luana acreditava em segundas chances e na conversa em vez do confronto. Ela também acreditava que a vida era cíclica, com tempos de proximidade e distância vindo em ondas, sem saber que uma tempestade de traição estava se formando logo à frente. Luana tentou manter sua confiança intacta, focando em seus projetos de design de interiores e na emocionante notícia de que ela finalmente estava grávida. Luana cresceu em um bairro de classe média em Niterói, com seu pai, Roberto Farias, trabalhando como consultor financeiro. Desde cedo, ela absorveu a linguagem das altas finanças. Seu pai trazia para casa relatórios anuais de clientes e falava sobre o poder do juro composto. Foi também na mesa de jantar que ela aprendeu sobre as armadilhas da ganância e o preço que se paga quando a ambição se torna obsessão. Quando ela conheceu Guilherme Ribeiro no leilão de gala, Luana já era uma designer de interiores bem conceituada. Ela transformou uma modesta herança de sua avó em uma pequena fortuna,
reformando apartamentos subvalorizados em bairros em ascensão. Sua confiança e seu sólido conhecimento financeiro garantiram que ela nunca fosse ofuscada por pretendentes ricos. O passado de Guilherme, por sua vez, era mais nascido em berço de ouro. Vindo de uma aristocracia de dinheiro antigo de São Paulo, ele frequentou as escolas mais prestigiadas antes de ir para a FGV. No entanto, o que o diferenciava, pelo menos no começo, era sua capacidade de empatia. Ele não se encaixava no clichê de um playboy mimado. À medida que Luana o conhecia, encontrou um homem que falava com paixão sobre responsabilidade social e mudanças climáticas. Ele criou um fundo de investimento que, segundo ele, priorizava investimentos éticos em energia renovável e tecnologia voltada para melhorar a sociedade. Os primeiros dias do namoro foram mágicos. Eles exploravam o Museu de Arte Moderna de mãos dadas, discutindo a arte modernista. E depois pegavam pizza tarde da noite para manter a simplicidade, como Guilherme gostava de dizer. Os domingos eram reservados para trabalho voluntário em um refeitório, uma atividade que Guilherme insistia para que eles fizessem para manter a conexão com a comunidade. Quando Guilherme a pediu em casamento, 1 ano depois, foi nos degraus do Teatro Municipal, após uma apresentação. O anel era um diamante vintage de corte esmeralda, uma herança de família de sua avó. Luana se sentiu dominada pelo amor e pela sensação de destino. Faremos coisas incríveis juntos. Guilherme sussurrou em seu ouvido. Ela acreditou nele de todo o coração. Durante esses primeiros anos, Luana nunca duvidou de sua sinceridade. Se Guilherme precisava de mais horas no escritório, ela presumia que era para os objetivos filantrópicos do fundo. Se ele era secreto às vezes, ela atribuía isso às exigências da confidencialidade do cliente. Como ela poderia saber que, sob a fachada de consciência social e um coração genuíno, as sementes da infidelidade eventualmente se enraizariam? Gerir sua própria firma de design de interiores não foi fácil. A primeira grande oportunidade de Luana veio quando ela foi abordada para redesenhar o interior de um hotel boutique em Santa Teresa. Ela passou meses selecionando luminárias artesanais, buscando madeira de demolição para paredes de destaque e projetando móveis personalizados que misturavam conforto com uma estética minimalista. O projeto lhe rendeu um artigo na Casa e Jardim, catapultando-a para o círculo de design da elite do Rio. Luana logo expandiu seu portfólio, assumindo clientes de alto perfil. Ela equilibrava a visão artística com a viabilidade comercial. Sua habilidade estava em interpretar as personalidades de seus clientes em espaços habitáveis. Cores ricas e texturas sutis se tornaram sua assinatura. Ela acreditava que uma casa deveria contar uma história sobre as pessoas que viviam lá, uma história de calor, abertura e experiências de vida que elas prezavam. Essa filosofia se estendia para sua vida pessoal. Luana era uma doadora, sempre colocando os outros em primeiro lugar. Ela se voluntariava em abrigos locais, ajudava novos designers a se firmarem em uma indústria competitiva e oferecia estágios para estudantes promissores de origens carentes. Ela possuía uma resiliência silenciosa, nunca uma a alardear suas lutas ou triunfos. Em vez disso, ela deixava que os resultados falassem por si mesmos. Quando descobriu que estava grávida, o coração de Luana transbordou de alegria. Ela imaginou uma criança que herdaria tanto sua criatividade quanto a paixão de Guilherme pelo bem social. Ela começou a planejar um berçário em tons de cinza suave e amarelo amanteigado, pronto para ser o espaço mais aconchegante em sua enorme casa. Mas em meio à sua empolgação, ela notou as primeiras ondas de tensão com Guilherme. Ele parecia distraído, seu telefone sempre vibrando com ligações de trabalho.
Ocasionalmente, ela ouvia trechos de conversas sussurradas que terminavam abruptamente quando ela entrava na sala. Ainda assim, ela se agarrou à esperança. O amor, afinal, os guiou até ali, e ela acreditava que as pessoas podiam superar tempestades se comunicassem abertamente. Mal sabia ela que estava prestes a receber um choque de realidade. Uma fatura particular pelo correio, um desafio descarado a seu lugar na vida de Guilherme e uma demanda que destruiria suas ilusões de segurança. O Fundo Ribeiro. A ideia de Guilherme era inicialmente pequena. Ele investia principalmente em startups de tecnologia que prometiam soluções ambientais, energia solar, turbinas eólicas e manufatura ecológica. Suas histórias de sucesso incluíam investimentos iniciais em empresas de energia renovável no Nordeste, o que impulsionou o fundo para os holofotes como um exemplo de como investimentos éticos também podiam ser lucrativos. À medida que o fundo crescia, Guilherme se via em contato com os financistas mais proeminentes do Rio. Ele frequentava encontros exclusivos e jantares privados em suítes de cobertura com vista para o Pão de Açúcar. Clientes corriam para ele, ansiosos para se associar a um fundo que alegava fazer o bem para o planeta enquanto multiplicava os retornos. Aqueles que estudavam a ascensão de Guilherme de perto notaram como tudo parecia se acelerar após um fim de semana luxuoso em Búzios, organizado por ninguém menos que o recluso magnata Roberto Barreto, que se tornou filantropo. Rumores circulavam sobre com quem Guilherme havia se encontrado naquele fim de semana. Executivos de grandes bancos, alguns gênios da tecnologia e alguns diplomatas estrangeiros conhecidos por possuir uma enorme riqueza geracional. Alguns amigos brincavam que ele estava se transformando de um sonhador filantropo em um magnata impiedoso. Ele ria, mas algo inegavelmente mudou nele. Ele começou a usar ternos de alfaiataria fina de São Paulo, chegava a bailes de caridade em um carro de luxo com motorista e passou a valorizar cada vez mais a imagem do sucesso. Era como se ele acreditasse que a aparência de virtude era tão importante, se não mais, do que a virtude real. Luana notou essas mudanças. No passado, Guilherme falava apaixonadamente sobre apoiar vilarejos carentes. Agora, ele estava ocupado demais gerenciando novos negócios para comparecer às reuniões da fundação. Ele insistia que um fundo próspero lhes permitiria dar mais. Estamos jogando o jogo a longo prazo, ele dizia, com um sorriso charmoso. Mas após cada nova infusão de capital, Guilherme parecia mais inquieto. Ligações se estendiam até tarde da noite, frequentemente atrás de portas fechadas. Luana podia sentir uma parede invisível se erguendo entre eles. Quando ela tentava chamar sua atenção, mencionando novos designs, iniciativas filantrópicas, até mesmo suas consultas médicas, suas respostas eram distraídas e superficiais. Apesar de suas crescentes preocupações, ela esperava que fosse uma fase. Muitos homens, ela pensava, se tornavam viciados em trabalho para garantir o futuro de suas famílias. E com a gravidez, talvez Guilherme sentisse uma pressão adicional para expandir sua riqueza. Mas as suspeitas sobre ele ter segredos, fossem eles quais fossem, a atormentavam. Um sussurro persistente no fundo de sua mente que se recusava a ser silenciado. Alguns meses após o início de sua gravidez, Luana começou a notar anomalias que iam além da mera ocupação. Nas noites em que Guilherme saía, supostamente para se encontrar com investidores, ele voltava para casa com um leve traço de perfume, notas florais que ela nunca tinha usado. Quando Luana perguntava sobre isso, ele ria. "Você sabe como são as festas?", ele dizia. "As pessoas se abraçam e sua roupa pega 1000 cheiros." Luana tentou ignorar, mas mais pistas surgiram. Ligações em horários estranhos que Guilherme prontamente descartava como números errados.
cobranças suspeitas em cartões de crédito, em um spa em Ipanema, em noites em que ele alegava estar no escritório. E as ocasionais mensagens de texto de nomes desconhecidos, mulheres de quem ela nunca tinha ouvido falar. As desculpas de Guilherme se acumulavam. A tensão se infiltrou em cada canto do relacionamento deles. As conversas de café da manhã, antes animadas, se transformaram em diálogos rígidos e educados sobre agendas e assuntos superficiais, sem conexão profunda, sem risadas espontâneas. Às vezes, Guilherme olhava para sua barriga como se fosse tanto uma bênção quanto um fardo. Em uma noite, enquanto Luana trabalhava até tarde em uma nova proposta de design, ela descobriu que Guilherme havia deixado seu tablet aberto na bancada da cozinha. Uma mensagem apareceu. A pré-visualização dizia: "Já sentiu minha falta?" Ela sentiu uma onda de pânico. Antes que pudesse desbloquear o aparelho, Guilherme se aproximou, o pegou e assumiu uma expressão reservada. "Coisas de trabalho", ele murmurou. O peito de Luana se apertou. Ela sentiu seu bebê chutar, como se sentisse sua ansiedade. Naquela mesma noite, ela confrontou Guilherme calmamente. "Se há algo que você precisa me dizer, vamos conversar. Temos um filho a caminho. Devemos um ao outro sermos honestos." Ele respondeu com um aceno de mão desinteressado. "Estou apenas estressado, Luana. Poderíamos não criar mais drama." Então ela recuou. Por enquanto, ela escolheu depositar sua fé em seu marido, em seu filho por nascer e nas memórias de tempos melhores. Ela não fazia ideia de que seu mundo inteiro logo desabaria, entregue na forma de um envelope elegante, endereçado a ela pessoalmente, com uma etiqueta de preço que faria seu sangue ferver. Aconteceu em uma manhã de sexta-feira. Luana estava no hall revisando amostras de design quando a campainha tocou. Esperando uma entrega de tecidos personalizados, ela abriu a porta e viu um mensageiro segurando uma pequena pilha de envelopes. Entre eles, um envelope preto elegante selado com um selo de cera, sem endereço de remetente. Algo sobre ele irradiava importância e mistério. Luana colocou o resto da correspondência de lado e cuidadosamente abriu o envelope preto. Dentro havia um papel de carta nítido que dizia: "Fatura para a senhora Luana Farias. 4 noites no Spa Revive, $20.000. Compras na Daslu, itens pessoais, $50.000. Jantar fino no Otec, cabine privada, degustação do chefe, $10.000. Trabalho emocional e tempo, conforme discutido, $250.000. Total, $330.000. No rodapé, rabiscado em uma caligrafia cuidadosa e cheia de laços, uma breve nota: "Por favor, pague esta conta prontamente. Estes luxos foram desfrutados a pedido do seu marido Fernanda Lins." Por um momento, Luana ficou paralisada, incapaz de compreender a audácia. Uma amante, uma mulher que abertamente reconhecia seu caso com Guilherme, estava lhe enviando uma fatura. A raiva, a humilhação e o coração partido colidiram em uma única e vertiginosa onda. Ela deixou o envelope cair, afundou em uma cadeira e tentou controlar sua respiração. Seu bebê agitava-se dentro dela, um lembrete inquietante do que estava em jogo. Fernanda Lins. O nome era desconhecido, mas Luana suspeitava que fosse a mesma pessoa por trás daquelas mensagens suspeitas no tablet de Guilherme. Como as coisas escalaram a um ponto em que a mulher se sentiu confiante o suficiente para exigir dinheiro diretamente da esposa. Luana passou a tarde em uma espiral de descrença e desespero. Ela pressionou a fatura contra a mesa da cozinha, quase tentada a rasgá-la em pedaços. Em vez disso, tentou ligar para Guilherme,
direto para a caixa postal. Ela lhe enviou uma mensagem de texto curta e direta. Precisamos conversar o mais rápido possível. Horas se passaram sem resposta. Ao anoitecer, a humilhação deu lugar à fúria. Como Fernanda se atrevia a tratá-la como uma sócia de negócios que simplesmente lhe devia uma parte das extravagâncias de Guilherme. Como Guilherme se atrevia a permanecer em silêncio? Luana começou a elaborar um plano em sua cabeça, um que protegeria seu filho por nascer e garantiria que ela nunca mais estaria à mercê da traição de ninguém. A amante queria uma conta paga. Luana responderia com algo muito mais drástico, termos de divórcio que ninguém em sã consciência ousaria ignorar. Guilherme finalmente entrou pela porta por volta das 10 da noite, cheirando a colônia e exausto. Luana esperava na sala de estar, o envelope preto pousado de forma ominosa na mesa de centro. No momento em que ele o viu, seu rosto empalideceu. Ele tentou disfarçar seu pânico com um sorriso forçado, mas o olhar de Luana lhe disse que nenhuma farsa funcionaria desta vez. Ela levantou a fatura. Quer explicar isso? A voz dela era baixa, quase calma, o que perturbou Guilherme mais do que qualquer explosão. Ele gaguejou. Não é o que você pensa. Mas as palavras soaram vazias na sala silenciosa. Guilherme, Luana disse, sua voz tremendo o suficiente para atrair a tempestade emocional interior. Eu tolerei ligações noturnas suspeitas e segredos, mas agora, esta mulher, Fernanda Lins, ultrapassou um limite. Ela me enviou uma conta por ser sua amante. Isso vai além da humilhação. Isso é crueldade. Guilherme afundou em uma poltrona. Por um momento ele cobriu o rosto com as mãos. Quando ele finalmente olhou para cima, Luana viu um vislumbre de culpa ofuscado pelo desespero. Fernanda! Ela era um contato de investidor. Uma coisa levou a outra. Foi um erro, ele disse. Luana levantou a mão. Pare. Não preciso de cada detalhe sórdido. Ela respirou fundo. O que eu preciso é de respeito, honestidade e espaço para pensar. Ele tentou se aproximar para pegar a mão dela, mas ela se afastou. Luana, eu te amo, ele disse. Eu não ligo, ela disse bruscamente. Chega de palavras vazias. Ela pressionou uma mão protetora contra sua barriga. Eu tenho um filho para considerar, um futuro que não pode estar ligado às suas mentiras e aos seus impulsos errantes. Guilherme tentou protestar, mas a determinação de Luana brilhou em seus olhos. Ela lhe disse que se encontraria com sua advogada e que esperava sua cooperação em uma separação formal, se não em um divórcio completo. Ele implorou, ofereceu-se para procurar um conselheiro matrimonial, qualquer coisa para impedir que isso explodisse em um escândalo público. Mas a mente de Luana já estava decidida. Ela não era mais a esposa ingênua e esperançosa que acreditava que tudo poderia ser consertado com perdão. Esta traição, completa com uma fatura humilhante, foi uma linha na areia, e ela pretendia fazer Guilherme e sua amante se arrependerem de cada centavo daqueles 330 mil reais. Quando a alvorada chegou, Luana se viu em um dilema. Ela não queria enfrentar isso sozinha, mas odiava a ideia de revelar a traição de Guilherme a amigos ou familiares. Parecia muito cru, muito vergonhoso. Mas ela precisava de orientação, e então, com o coração pesado, ligou para a única pessoa que a apoiaria incondicionalmente, sua velha amiga da faculdade, Beatriz Bia Lima. Bia era uma advogada especializada em direito da família, com uma passagem por um renomado escritório na Avenida Rio Branco. Elas permaneceram próximas desde a vida no dormitório da faculdade, unidas por pizzas tarde da noite e conversas intermináveis sobre sonhos pessoais.
Bia sempre admirou o calor e a criatividade de Luana, assim como Luana admirava a inteligência feroz e a lealdade inabalável de Bia. Quando Luana chegou ao apartamento de Bia no Leblon, ela segurava a fatura incriminadora como uma prova condenatória. Os olhos de Bia se arregalaram ao ler os detalhes, seu rosto corando de indignação. Que tipo de sociopata exige dinheiro de uma esposa grávida por entreter o marido? Bia perguntou indignada. Luana suspirou, as lágrimas nos olhos. É nisso que minha vida se tornou. Sinto-me humilhada e perdida. Não quero continuar casada com ele se é assim que ele me trata, mas também preciso me proteger, e especialmente o bebê. Bia colocou sua xícara de café de lado. Eu vou te ajudar a navegar por isso. Garantiremos que você receba o que merece. Guilherme é rico e você investiu anos de trabalho emocional e seu próprio dinheiro neste casamento. Você deve ser compensada, especialmente com um filho a caminho. Um alívio inundou Luana. Eu tenho estado com tanto medo. A influência de Guilherme é enorme. A imprensa o adora. Eu não quero ser vista como uma interesseira ou uma mulher desprezada em busca de vingança. O olhar de Bia endureceu. Não se atreva a se culpar. Se ele quer ostentar as contas de sua amante, veremos como ele lida com uma ação legal de verdade. Vamos nos preparar para o pior. Pode ficar feio, mas você não vai enfrentar isso sozinha. Com essa conversa, Luana sentiu uma faísca de esperança. Ela tinha uma aliada, alguém que acreditava em seu valor e tinha a capacidade legal para lutar por ele. O próximo passo era elaborar um conjunto de termos de divórcio tão formidável que a fatura mesquinha de Fernanda pareceria troco em comparação. Dias se passaram enquanto Bia e Luana preparavam meticulosamente os papéis do divórcio. Elas vasculharam os ativos de Guilherme, desde suas ações em empresas de ecotecnologia até propriedades imobiliárias no Rio, Paraty e até mesmo um pequeno vinhedo na Serra Gaúcha. Foi um processo trabalhoso, mas cada detalhe adicionava outro tijolo ao muro protetor de Luana. Durante esse tempo, Guilherme oscilava entre implorar por perdão e explodir. Ele bombardeava Luana com ligações frenéticas, alternadamente prometendo terminar as coisas com Fernanda e acusando Luana de reagir de forma exagerada. O silêncio dela só alimentava seu desespero. Mas a amante, Fernanda Lins, tinha outros planos. Ela estava prestes a fazer sua jogada, determinada a garantir que não fosse descartada como um caso passageiro. Uma manhã, Luana acordou com uma enxurrada de ligações perdidas de números desconhecidos. Confusa, ela verificou sua caixa postal. Senhora Farias, somos repórteres. Gostaríamos de um comentário sobre o rumor de que seu marido pode estar se separando da senhora por causa da senhora Lins. Seu coração disparou quando ela percebeu que Fernanda havia vazado o caso para a imprensa. Em poucas horas, paparazzi invadiram sua casa, tirando fotos de Luana com sua barriga de grávida, gritando perguntas sobre a mulher que te enviou uma conta. Em pânico, Luana ligou para Bia, que a aconselhou a ficar em casa e não responder publicamente. Qualquer declaração agora pode ser distorcida, Bia alertou. Vamos finalizar os termos do divórcio primeiro. Mas Fernanda não havia terminado. Ela postou fotos enigmáticas nas redes sociais, insinuando um estilo de vida luxuoso, visitas a spas, passeios de helicóptero, jantares luxuosos. Em um post particularmente descarado, ela usava um colar de diamantes que Luana reconheceu como um presente de Guilherme durante a primeira viagem de aniversário deles a Paris. A legenda dizia: quando ele sabe como fazer uma mulher feliz. A fúria de Luana ameaçou consumi-la. A audácia dessa mulher era implacável. Ela não se contentava com um caso. Ela ansiava por publicidade, como se ostentar sua conquista de um marido bilionário fosse uma insígnia de honra perversa.
Enquanto Guilherme tentava conter as consequências na mídia, Luana se concentrou em seu filho por nascer. Ela sentia os chutes do bebê com mais frequência, agora um lembrete constante de que ela não estava lutando apenas por si mesma. Ela estava lutando por um futuro seguro para seu pequeno, livre da traição tóxica que havia manchado os alicerces da família. A tensão atingiu o ponto de ebulição. Se Fernanda pensava que poderia manipular a narrativa e pintar Luana como uma vítima indefesa, ela havia subestimado a força e a astúcia da mulher que tão descaradamente provocou. O telefone não parava de tocar. Jornalistas, blogueiros, até mesmo ex-conhecidos em busca de fofocas. Todos pareciam famintos por uma notícia. Luana se encostou na bancada da cozinha, tentando controlar a respiração. Guilherme havia deixado mensagens frenéticas. Não faça isso, Luana. Podemos superar a tempestade. Eu vou cortar Fernanda da minha vida. Mas um único olhar para o envelope preto preso à geladeira a lembrou porque ela não podia mais ficar em silêncio. Ela pegou suas chaves e saiu da casa, acompanhada por um segurança particular que Bia havia providenciado para manter os paparazzi afastados. Seu destino era o escritório de advocacia, o escritório de Bia, onde ela finalizaria sua decisão de pedir o divórcio. Uma vez dentro da sala de conferências de paredes de vidro de Bia, ela foi recebida por pilhas de documentos. O peito de Luana se apertou com a visão. É isso então, a separação oficial, ela disse suavemente. Bia colocou uma mão reconfortante no ombro de Luana. Eu sei que é avassalador, mas garantimos que cada detalhe está coberto. Pensão alimentícia, divisão de propriedade, o que você precisar. Luana assentiu, folheando as páginas. Seus olhos pousaram no valor do acordo, uma quantia tão impressionante que parecia surreal. Mas, como Bia a lembrou, a fortuna pessoal de Guilherme havia chegado aos bilhões. A soma era apenas uma fração de seu império, mas mais do que suficiente para garantir uma vida confortável para Luana e o bebê. Você tem certeza de que está pronta para o circo da mídia que isso pode desencadear? Bia perguntou com a voz suave. Um divórcio com essas apostas certamente atrairá ainda mais atenção. Luana respirou fundo, lembrando-se da fatura humilhante que Fernanda havia enviado. Ela imaginou a vida tranquila que queria para seu filho, livre de segredos e humilhações. Estou pronta, ela disse, assinando os formulários necessários. Com aquele traço de caneta, ela rompeu os laços que um dia foram a pedra angular de sua história de amor. Não importa o caos que viesse, ela decidiu que seu filho jamais a olharia com a tristeza de uma mãe, com muito medo de se defender. O caminho à frente era incerto, mas uma coisa estava clara no momento em que ela saiu daquele escritório. Ela seria Luana Farias, em breve ex-esposa de um bilionário e uma mulher determinada a forjar um novo começo. Os documentos estavam empilhados de forma organizada na mesa de conferências de Bia, uma tempestade silenciosa contida em um formato legal nítido. Luana olhou para a página de título, Rascunho do Acordo de Dissolução de Casamento Ribeiro versus Ribeiro, e sentiu seu peito se apertar com uma onda de emoções conflitantes. Isso não era mais sobre coração partido, era sobre recuperar seu poder, garantir o futuro de seu filho e enviar uma mensagem a um homem que havia tratado seu amor como algo descartável. Bia deslizou a página superior em sua direção. Está tudo aqui, tudo o que discutimos. Eu garanti que ninguém pudesse acusá-la de ser vingativa. Isso é limpo, abrangente e à prova de balas. Juntas, elas revisaram os detalhes mais uma vez. O acordo começou com a base: pensão de manutenção generosa para a cônjuge, vinculada a uma porcentagem fixa dos ganhos anuais de Guilherme, calculada para crescer proporcionalmente ao sucesso do Fundo Ribeiro.
dados seus bilhões em participações e ativos, garantiria que Luana vivesse não apenas confortavelmente, mas de forma independente. A pensão alimentícia para o filho veio em seguida, um valor seguro que seria revisado anualmente com ajustes para a inflação, custos de saúde e educação privada. Um fundo de educação separado garantiria o acesso do filho às melhores instituições, não importando quais escândalos pudessem afetar o nome Ribeiro nos anos seguintes. Bia até incluiu contingências: cobertura total para uma babá, cuidados pré- e pós-natais, e uma cláusula de que Guilherme seria legalmente responsável por quaisquer despesas médicas de emergência para a mãe e o filho, independentemente do custo. Depois veio o fundo de custódia. Seu filho, Bia disse suavemente, terá acesso total a um fundo de custódia multimilionário aos 25 anos. Você o administrará como guardiã até lá, sem interferência. Luana assentiu, sentindo a mãe protetora dentro dela se manifestar. Ele não crescerá se perguntando se é digno. O próximo ponto foi o patrimônio imobiliário. Luana manteria a propriedade total da mansão histórica em Paraty, espaçosa e discretamente luxuosa. Não era apenas uma propriedade, era um legado, e ela garantiria que se tornasse um refúgio de estabilidade para seu filho. A casa perto do Parque do Flamengo, o antigo lar conjugal deles, seria liquidada. Os lucros seriam divididos, mas somente depois que Luana recebesse um pagamento pelas reformas e pelo trabalho de design de interiores que ela mesma havia feito. Seu toque pessoal, sua arte, finalmente reconhecidos como valiosos. Mas talvez a seção mais reveladora do acordo tenha sido a forma de duas cláusulas incomuns. A primeira, divisão de lucros no Fundo Ribeiro. Embora Guilherme sempre tenha sido sua face pública, Luana havia ajudado a moldar sua identidade filantrópica. Suas introduções, suas palestras públicas, sua rede de contatos em círculos filantrópicos trouxeram mais de uma dúzia de grandes investidores. Bia argumentou e documentou essas contribuições em detalhes. Todo homem constrói seu império nas costas de alguém, Bia disse. E você foi a única a apoiá-lo. Agora o mundo saberá. A segunda cláusula era simbólica e catártica. Ela foi rotulada como danos compensatórios por estresse emocional e humilhação pública. Uma resposta direta à infame fatura da amante que Fernanda havia enviado tão descaradamente. Bia tocou na sessão. R$1 milhão não vai desfazer o que ela fez, mas é uma mensagem. Luana não sorriu, mas seus olhos endureceram com clareza. Ela me enviou uma conta, ela murmurou. Então eu estou enviando a ela a fatura que ela não estava esperando. No final do documento, um acordo de confidencialidade selou os termos. Se Guilherme ou Fernanda vazassem quaisquer detalhes pessoais ou tentassem difamar o nome de Luana na imprensa, as penalidades financeiras seriam rápidas e severas. Era, como Bia disse, o equivalente legal a um martelo de veludo. Luana pousou a caneta e olhou para Bia. Você acha que ele vai assinar? Bia se recostou. Ele vai espumar. Ele vai xingar, mas ele vai assinar. Se não o fizer, levaremos ao tribunal e as travessuras de Fernanda se tornarão prova judicial. Guilherme sabe exatamente o quanto ele tem a perder. Luana respirou fundo, sua mão apoiada em sua barriga. Isso não é sobre vingança, é sobre respeito. Por mim mesma, por meu filho. Bia assentiu. Exatamente. Sem mais palavras, Luana pegou a caneta e assinou seu nome. Foi elegante, foi final e valeu cada real. Ela havia entrado na luta com sua dignidade em frangalhos. Agora, ela estava saindo com seu nome, seu futuro e um lembrete milionário de que algumas mulheres não quebram. Elas se constroem. Guilherme Ribeiro olhou para o acordo de divórcio como se estivesse escrito em fogo.
Cada cláusula, cada valor, cada item era um monumento à realidade que ele havia tentado tão cuidadosamente evitar. Luana não estava blefando. Ela não estava quebrada. Ela havia transformado cada grama de traição em estratégia, e ele segurava a evidência disso em suas mãos trêmulas. Seu escritório no fundo Ribeiro, antes um santuário de ego e ambição, agora parecia uma gaiola dourada. A luz do sol que filtrava pelas janelas do chão ao teto não oferecia conforto. A cidade abaixo, que antes se curvava a seus caprichos, agora parecia indiferente. Ele pegou seu telefone e discou. Luana atendeu no terceiro toque. Sua voz era fria, firme. Você viu os papéis, eu presumo. Você está fora de si, Guilherme disparou. Essas demandas são insanas. Metade da propriedade em Paraty, uma divisão de lucros no meu fundo. Você não construiu nada disso. Eu construí sua marca. Luana respondeu calmamente. Eu fiz discursos, organizei eventos, apresentei você a investidores que acreditavam em nossa visão compartilhada e carreguei seu filho enquanto sua amante estava fazendo compras com seu cartão preto. Guilherme ficou em silêncio. Ela continuou, a voz baixa, mas firme. Eu não vou mais discutir. Isso é sobre o que me é devido. O que nosso filho deve receber. Ele tentou mudar de assunto. Eu nunca quis que isso fosse tão longe. Fernanda foi um erro. Eu vou consertar as coisas. Eu vou terminar com ela. Você terminou no momento em que a deixou me enviar uma conta, ela disse. Agora eu estou apenas cobrando o que é devido. Ele cerrou a mandíbula. Se isso se tornar público, vai me destruir. Então assine em silêncio, ela respondeu. Ou arraste e deixe o mundo assistir. A ligação terminou. Guilherme atirou o telefone pela sala. Ele bateu na parede de vidro com um estalo agudo, mas não se estilhaçou, assim como Luana. Ela não quebrou. Ela simplesmente se tornou mais afiada. Ele se sentou e passou a mão pelo cabelo. Em sua mente, ela sempre foi a quieta. A designer de fala mansa que ficava ao seu lado, sorria para as câmeras e perdoava facilmente. Ele nunca esperou que ela o superasse. Ele nunca imaginou que ela seria a única a colocá-lo de joelhos. Mas agora, pela primeira vez em sua vida, Guilherme Ribeiro havia perdido. Não nos negócios, não no papel, mas onde mais importava. E Luana? Ela havia acabado de começar a vencer. As manchetes não diminuíram. Se alguma coisa, o comportamento ultrajante de Fernanda Lins no escritório de advocacia havia derramado gasolina em um fogo já furioso. A imprensa se deliciou. Rumores circulavam pelos círculos sociais da elite do Rio, misturando fatos e fabricações em um coquetel sensacional de traição, escândalo e drama de alta sociedade. Confronto Ribeiro. Amante arruína negociações. A fatura de 330 mil que desencadeou um divórcio de milhões. Esposa grávida cala a boca da amante no meio de um ataque de birra. Luana não se preocupou em ler a maior parte. Ela permaneceu focada. O acordo ainda estava pendente e a equipe jurídica de Guilherme, liderada pelo notoriamente agressivo advogado dele, não recuou. Se alguma coisa, eles estavam redobrando os esforços, trabalhando para minar o papel dela no império de Guilherme, atacando suas alegações de estresse emocional e tentando retratá-la como uma mulher usando a gravidez para garantir riqueza. Era uma estratégia implacável, mas Bia havia antecipado cada movimento. Enquanto o advogado de Guilherme lançava sua ofensiva, Bia foi para a defensiva e, em seguida, para sua própria ofensiva. Através de um vazamento anônimo, calculado para uma colunista de fofocas respeitável, uma peça-chave da narrativa atingiu a mídia como um raio. A fatura original que Fernanda havia enviado para Luana. A opinião pública,
que estavam tanto dividida, virou bruscamente a favor de Luana. A imagem de uma mulher grávida recebendo uma cobrança por contas de spa e trabalho emocional da amante de seu marido causou choque na sociedade. Fernanda Lins rapidamente se tornou um conto de advertência, ridicularizada online, satirizada em talk shows e amplamente vista como uma oportunista gananciosa que havia jogado suas cartas de forma exagerada. Ela realmente enviou uma conta? Uma apresentadora de talk show brincou em uma noite. Havia um item de linha para traição com juros. A mídia que antes circulava Luana como Abutres, agora começou a se referir a ela com um novo apelido, a Tempestade Graciosa. Mas não foi apenas uma vitória de relações públicas. Nos bastidores, o dano à imagem pública cuidadosamente construída de Guilherme foi substancial. O Fundo Ribeiro, que se orgulhava de investimentos socialmente responsáveis, foi subitamente objeto de escrutínio de investidores. Vários clientes de alto perfil procuraram secretamente os parceiros de Guilherme com preocupações. Rumores começaram a circular de que certos membros do conselho estavam considerando pedir que ele se afastasse do cargo de CEO temporariamente, se não permanentemente. E Guilherme sentiu isso. Pela primeira vez em sua vida profissional, ele não estava no controle. Em e-mails e mensagens privadas, ele oscilava entre fúria e pânico. Ele enviava mensagens de texto para Luana várias vezes ao dia, tentando dar a volta por cima em tudo. Vamos conversar. Eu não esperava que ela fizesse isso. Eu nunca quis que você fosse arrastada para isso. Eu ainda te amo. Luana nunca respondeu. O silêncio era estratégico e fortalecedor. Em vez disso, ela se encontrava com Bia diariamente, para refinar o acordo, ajustando a pensão alimentícia para escalar com a inflação, inserindo cláusulas que garantiriam o acesso a fundos de custódia para o filho e exigindo reconhecimento formal de suas contribuições para a imagem pública do fundo. Cada discurso que você fez, Bia a lembrava, cada gala que você organizou, cada introdução que você fez, isso tem valor. Não os deixe apagar isso. A equipe de Guilherme contra-atacou. Eles tentaram um acordo fora da mesa, oferecendo um valor menor em troca de um acordo de não divulgação. Eles o enquadraram como uma solução digna. Luana viu como o que era, uma tentativa final de silenciar a verdade. A resposta dela foi firme. Sem acordo, sem justiça. Enquanto seu nome era jogado em jantares e colunas editoriais, Luana permaneceu centrada. Ela se concentrou em sua saúde, no bem-estar de seu bebê e em sua própria clareza mental. Aulas de yoga pré-natal, ligações com sua mãe e longas caminhadas no Parque Lage se tornaram seus rituais sagrados. Ela escrevia em um diário com frequência, não sobre dor, mas sobre resiliência. E quando a notícia de que Fernanda Lins havia fugido da cidade, suas redes sociais escurecidas, sua marca em frangalhos, Luana não comemorou. Ela simplesmente sentiu que havia terminado. O mundo de Guilherme estava implodindo. Seu império se esforçava sob a pressão pública. Seu charme, antes sua arma mais forte, havia perdido seu poder. E agora, encurralado por todos os lados, ele concordou com uma reunião final. A sala era a mesma em que Fernanda havia tido um ataque de birra. Mas desta vez, Luana estava calma, imponente e completamente inabalável. De um lado, Guilherme e sua equipe jurídica, com expressões guardadas. Do outro, Luana, Bia e todo o peso da verdade ao seu lado. Isso não era mais apenas sobre dinheiro, era sobre legado. E Luana não tinha intenção de sair com nada menos do que tudo o que ela e seu filho mereciam. Luana tinha esperado que as negociações legais fossem tensas. Ela não tinha esperado que Fernanda Lins invadisse as portas do escritório de advocacia em saltos de 15 centímetros, uma bolsa de grife agarrada em uma mão manicurada
e um documento legal dobrado na outra, como se fosse uma arma. Era meio-dia e a sala de conferências estava silenciosa. De um lado, sentados Luana, Bia e uma associada júnior composta. Do outro, Guilherme e seu advogado, que estavam revisando cuidadosamente o rascunho final do acordo de divórcio. Essa calma delicada foi estilhaçada quando a porta se abriu. Você acha que pode simplesmente me apagar? A voz de Fernanda cortou o ar, estridente e furiosa. Todos se viraram. Fernanda, este é um encontro privado. O advogado de Guilherme começou, se levantando de sua cadeira. Ela o ignorou e marchou direto para Luana, seus saltos estalando com uma finalidade afiada. Senhora Farias? Ela zombou. Você não tem ideia do que está por vir. Guilherme fez promessas. Eu estava lá para ele quando ele precisava de alguém. Eu mereço ser compensada. Luana não se intimidou. Ela se sentou ereta, sua barriga de grávida visível sob seu vestido de malha creme, seu rosto uma máscara ilegível de calma. Compensada? Luana perguntou suavemente, como se estivesse provando a palavra. Sim, Fernanda estalou, agitando a carta em sua mão. Eu tenho uma declaração do meu advogado. Fui ameaçada, silenciada, e agora? Agora você quer sair com tudo? Como se eu nunca tivesse feito parte disso. Guilherme se levantou, sua expressão uma mistura de pânico e descrença. Fernanda, pare. Já falamos sobre isso. Você não deveria... Oh, estou cansada de esperar. Ela estalou para ele, virando-se para Luana. Eu não serei apagada. Eu estive com ele por meses. Enquanto você estava interpretando a esposa perfeita, eu era quem o mantinha são. Você acha que é a vítima? Por favor, este mundo não recompensa mulheres que jogam pelo seguro. Ele recompensa mulheres que lutam. Bia se levantou agora, se colocando sutilmente entre Luana e a mulher furiosa. Você está invadindo, Sra. Lins. E pelo que posso ver, você acabou de tentar emitir uma demanda sob ameaça, oficialmente. Fernanda revirou os olhos. Ah, me poupe do seu show de advogada. Você só está brava porque eu falei primeiro. Luana se levantou lentamente. Sua calma era inquietante. Ela passou por Bia, por Guilherme, até que se colocou diretamente na frente de Fernanda, perto o suficiente para ver o suor na testa da mulher. Você me enviou uma conta, Luana disse com a voz firme. Por massagens, por jantares, por tempo. Você se atreveu a colocar um preço na traição e a entregá-lo à mulher que carrega o filho dele. Os lábios de Fernanda se abriram, mas nenhuma palavra saiu. Luana respirou fundo. Deixe-me ser muito clara. Você não deve 1 centavo. Você foi uma participante voluntária no casamento de outra pessoa. E se Guilherme prometeu algo a você, resolva isso com ele. Mas você nunca mais vai falar comigo. Nunca mais me enviar nada. Nunca mais aparecer no meu espaço. Bia interveio. Se você o fizer, Sra. Lins, nós abriremos um processo por assédio e uma ordem de restrição. Guilherme parecia querer que o chão o engolisse. Fernanda, vá embora. Fernanda olhou para ele. Você é um covarde. Ele não argumentou. Luana continuou, sua voz agora fria e clara. Você veio aqui hoje para provar algo. Mas tudo o que você fez foi confirmar o que eu já sabia. Você não é uma ameaça. Você é barulho. E eu não ouço mais o barulho. A confiança de Fernanda rachou. Ela se virou para Guilherme uma última vez. Não pense que isso acabou. Então ela saiu furiosa, o eco de seus saltos se desvanecendo pelo corredor. Por um longo momento, a sala ficou em silêncio. Então Bia soltou um suspiro lento. Bem, isso nos poupa de uma intimação. Luana se sentou e olhou para Guilherme. Ele não conseguia encará-la. A amante havia mostrado suas cartas e desistido. Luana, por sua vez, acabara de provar a todos naquela sala que havia apenas uma mulher digna do nome Ribeiro, e ela não tinha intenção de desistir dele em silêncio. O quarto do hospital estava inquietantemente silencioso.
As máquinas apitavam constantemente, monitorando Luana e o bebê enquanto enfermeiras entravam e saíam em sapatos de sola macia. Guilherme sentou-se no canto, observando-a dormir. Ele parecia menor agora. Sua presença imponente usual murchou sob a culpa e a exaustão. As olheiras sob seus olhos não eram apenas de estresse, eram de vergonha. Mais cedo naquela manhã, um novo teste havia revelado complicações com a gravidez de Luana. Embora os sinais vitais do bebê estivessem estáveis, os médicos alertaram para um risco elevado. O repouso absoluto é crucial, o especialista havia dito firmemente, e mínimo estresse emocional. Vocês são fortes, mas seu corpo precisa de proteção agora mais do que nunca. Luana havia assentido, seus lábios firmemente pressionados. Ela não tinha medo da dor, ela havia vivido com coisas piores. Mas a possibilidade de perder seu filho por causa da traição de Guilherme, esse pensamento era insuportável. Guilherme a visitava frequentemente. Ele trazia flores, perguntava sobre o bebê e pairava como um homem tentando rebobinar um relógio já quebrado. Mas Luana não se comovia mais com seus gestos. Ela falava com ele gentilmente, mas de forma distante, no tom de uma mulher que havia traçado uma linha e se recusava a cruzá-la novamente. "Você fez suas escolhas", ela lhe disse durante uma de suas visitas. "Agora eu estou fazendo as minhas." Enquanto Luana se recuperava, Bia trabalhava incansavelmente nos bastidores. Os termos do divórcio atualizados não eram apenas estratégicos. Eles eram à prova de balas. Cada cláusula protegia a saúde física, o bem-estar emocional e o futuro financeiro de Luana. Qualquer cuidado médico adicional ou complicações da gravidez seriam cobertos integralmente. O acordo de pensão alimentícia para o filho não era apenas generoso. Ele era indexado ao crescimento dos investimentos de Guilherme e protegido de flutuações. Um fundo de educação separado garantiria o acesso do filho às melhores instituições, não importando quais escândalos pudessem afetar o nome Ribeiro nos anos seguintes. A equipe jurídica de Guilherme revisou os documentos em tenso silêncio. Eles sabiam que não tinham mais vantagem. A amante dele havia implodido o caso deles com um surto imprudente. A reputação dele, embora publicamente salva com um comunicado de imprensa cuidadosamente elaborado, estava em frangalhos a portas fechadas. Os investidores estavam inquietos. Membros do conselho sussurravam sobre votá-lo para fora do cargo, e Luana, graciosa como sempre, havia vencido sem nunca pisar na lama. Com relutância silenciosa, Guilherme assinou, sem explosões, sem tentativas finais de persuasão. Apenas o som da caneta no papel, o fim oficial do casamento que ele havia arruinado. Na tarde seguinte, Luana recebeu alta do hospital. Seus passos eram lentos, cautelosos, mas cada movimento irradiava propósito. Paparazzi a esperavam do lado de fora da entrada privada. Ela passou por eles calmamente, com óculos escuros e uma mão protetora descansando em sua barriga de grávida. Ela não disse nada. Não precisava. Seu silêncio falava mais alto do que qualquer manchete jamais poderia. Um carro organizado por Bia a levou embora, não para a casa que ela uma vez dividiu com Guilherme, mas para uma elegante e ensolarada cobertura em Ipanema, que Luana havia garantido em seu próprio nome. O espaço era moderno e acolhedor, projetado por um de seus ex-pupilos e dado a ela como um gesto de solidariedade. Ao entrar, algo dentro dela exalou. Não alívio, não triunfo. Liberdade. Ainda havia caixas para desempacotar, planos para o berçário para finalizar e 1000 pequenas tarefas para se preparar para a maternidade. Mas pela primeira vez em meses, talvez até anos, ela se sentiu leve.
Seu nome era dela novamente, seu espaço, seu futuro. Nas semanas que se seguiram, o ciclo da mídia mudou. Fernanda Lins, antes presunçosa e calculista, desapareceu dos holofotes. Sua tentativa de provocar Luana a uma humilhação pública havia saído pela culatra de forma espetacular. Após seu ataque de birra no escritório de advocacia e a tentativa fracassada de extorsão, nenhuma imprensa queria ouvir seu lado da história. Ela se tornou uma piada, não uma manchete. Guilherme manteve um silêncio digno, divulgando um comunicado que dizia: após cuidadosa reflexão, a senhora Farias e eu decidimos nos separar amigavelmente. Continuo comprometido em apoiá-la e a nosso filho com o maior respeito e privacidade. Mas Luana não precisava de suas palavras. Ela tinha tudo o que precisava: seu próprio negócio, seu filho e um senso renovado de quem ela era. Ela retomou lentamente o trabalho de design, começando com consultas remotas e painéis de inspiração. Seu primeiro cliente pós-acordo foi um novo retiro de bem-estar no interior de São Paulo, o espaço que ela decidiu que seria construído sobre temas de renovação, equilíbrio e força silenciosa. De certa forma, isso espelhava seu próprio renascimento. Seus amigos voltaram, alguns com desculpas por não terem visto as rachaduras antes, outros simplesmente oferecendo apoio sem explicação. Luana os acolheu de braços abertos. Ela não tinha energia para a amargura, apenas para seguir em frente. No final da primavera, ela estava na sala de estar do condomínio, com uma xícara de chá de ervas na mão, a luz do sol entrando pelas janelas. Seu bebê chutou suavemente, um pequeno lembrete de tudo pelo que ela havia lutado. Ela sorriu, não para o mundo, não para uma câmera, mas para si mesma. Ela não apenas sobreviveu à traição, ela a transformou. A amante havia-lhe enviado uma conta. Mas Luana, ela enviou de volta termos de divórcio que valiam milhões. E no processo ela garantiu algo ainda mais valioso: paz. A jornada de Luana nos lembra que a traição, não importa quão profunda, pode ser um poderoso catalisador para redescobrir nosso próprio valor. Ela transformou uma demanda humilhante da amante de seu marido em uma oportunidade para garantir o futuro para si mesma e para seu filho. Ao fazer isso, ela provou que a resiliência e o autorrespeito podem superar até as maiores ilusões de riqueza e status. Obrigado por se juntar a nós nesta montanha-russa emocional de segredos, escândalo e redenção. Se a história de Luana foi inspiradora para você, ou se fez seu sangue ferver, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos ajuda a trazer mais histórias cativantes à vida e lembre-se, às vezes, os momentos mais sombrios podem nos levar aos novos começos mais brilhantes. Até a próxima, mantenha-se forte, mantenha-se verdadeiro e nunca subestime o poder do alto valor.